Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões do Magistério História da prova da ESPESEX de 2020. Nós vamos hoje resolver nesse vídeo as questões 56, 57, 58 e 59. As questões anteriores nós resolvemos em vídeos. Peguem aí no arquivo do nosso canal, desfrutem dos mais de 200 vídeos que nós temos aqui, tá bom? Questão 56 vai trazer uma pequena citação do livro História Geral do Brasil, organizado por Maria Ieda Linhares. Vai dizer o seguinte: do ponto de vista político, o período da chamada República Velha caracterizou-se pelo predomínio inconteste dos grupos agrários sob a monarquia dos cafeicultores paulistas. Alternativa, na prática, essa política oligárquica resultou. Alternativa A, vamos lá, todos vocês têm que saber como que se dava o contexto, né, da República Velha e que era uma política oligárquica. A própria questão está falando aqui política oligárquica, ou seja, se é uma oligarquia, é o governo de poucos e ela estava centrada no domínio, certo, dos cafeicultores paulistas, então no domínio dos senhores das terras. Tá bom? Alternativa A. Alternativa A vai dizer que no movimento social marcado por ideologias sociais do século XX, sendo a intentona comunista a manifestação mais latente. Quando se fala em movimentos sociais, esse grupo, oligarquia, não combina com movimentos sociais. Movimentos sociais são movimentos, obviamente, que se formam para reivindicar algo no âmbito público. Esses indivíduos eram a elite política e eram a elite econômica da época e, consequentemente, da elite política. A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que a política oligárquica era um regime político de amplitude democrática, diversa e sufragista, sendo um evento marcante nas eleições de 1930. Não era um regime político democrático e diverso. Se ele é uma oligarquia, ele não era uma democracia, não era diverso, não era muito menos era sufragista, portanto a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer: numa relação intrínseca de sociedade civil e vida política, sendo os comerciantes urbanos o principal exemplo dessa unidade. O principal exemplo dessa unidade eram os cafeicultores paulistas, eram os senhores das terras, tá bom? Não eram os comerciantes urbanos. Os comerciantes urbanos mandavam muito pouco nesse período histórico. A alternativa C está equivocada. E a alternativa D, que é a correta, vai dizer: num regime político apoiado no poder local, sendo o coronelismo uma de suas expressões mais presentes. Com a alternativa correta, certo? O regime oligárquico, ele era esse regime centrado no poder local, certo? Na figura do coronel, que criava uma relação de interdependência que ia do poder local até o poder central federal localizado do Rio de Janeiro. Ou seja, o poder dos coronéis locais, os homens do baraço e do cutelo, era local, porém possuía implicações na política nacional. E essa era a tese do livro do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Lendo esse livro, o candidato já consegue resolver essa questão. E a alternativa E vai dizer que era um conglomerado político centrado no Sudeste brasileiro. Sua maior expressão foi a Revolução de 1930. Equivocado, ele era centrado, certo, em todo, ele não era centrado apenas no Sudeste brasileiro, certo? Óbvio que o Sudeste brasileiro exercia uma grande força, os políticos paulistas e mineiros, portanto era uma república do café com leite, mas ele não era centrado no Sudeste. Também não foi a sua maior expressão a Revolução de 1930, pelo contrário, a Revolução de 1930 foi o começo do fim dessa própria estrutura política. Portanto, na questão 56, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 57. A questão 57 vai trazer um extrato de texto do Caio Prado Júnior, chamado A Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia.
O historiador Caio Prado Júnior afirma que é esse o caráter mais saliente da formação étnica do Brasil, a mestiçagem profunda das três raças que entram na sua composição. Tome cuidado, tá? Porque por mais que esteja centrado muito em Gilberto Freire, a questão das três raças, Caio Prado Júnior também falou da questão das três raças, tá bom? Vamos analisar agora o enunciado. Já vimos o extrato de texto, vamos analisar o enunciado. O enunciado vai dizer o seguinte: o sentido e a formação do escopo populacional do Brasil, segundo Caio Prado Júnior, guardavam características marcantes, tais como o escravismo indígena e africano. No processo abolicionista de fins do século XIX, ainda no período imperial, é correto afirmar: alternativa A, porque ele está falando, a formação do escopo populacional, tá? A formação do escopo populacional guardavam características importantes do escravismo africano. Tá? Alternativa A, o radicalismo político classista e revolucionário do movimento abolicionista. O movimento abolicionista, ele não era revolucionário, também não era classista, muito menos radical. Ele era um movimento que enxergava a escravidão como prejudicial ao Brasil, sobretudo economicamente prejudicial ao Brasil. Quando você fala de movimento abolicionista, não significa que os abolicionistas, em sua maioria, eles estavam imbuídos de um sentimento de humanidade. Não vamos ser ingênuos. Muitos dos abolicionistas defendiam teses abolicionistas porque eles enxergavam a escravidão como prejudicial aos interesses brasileiros, algo que envergonhava o Brasil no mundo, certo? E, sobretudo, prejudicial aos interesses econômicos do Brasil. A alternativa A está equivocada. E a alternativa B vai dizer a defesa da ideia de mestiçagem de valores liberais entre a maioria dos abolicionistas. De fato, grande parte dos abolicionistas, eles defendiam sim ideias que para a época eram ideias liberais, e muitos deles defendiam a mestiçagem como uma forma de você embranquecer o Brasil. O fato do indivíduo ser abolicionista não significa que ele enxergava o negro como um igual. Tome muito cuidado com essas visões muito superficiais da história, certo? A alternativa B está correta, tá? A alternativa C vai dizer amplitude democrática inclusiva que marcou o debate do abolicionismo. Não era inclusivo, sendo que grande parte dos abolicionistas eram letrados, e num país de 80% de sua população ao redor analfabeta, era um contingente muito pequeno da nossa sociedade. Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer a mestiçagem como irrelevante na formação nacional e entre os partidários do abolicionismo. Pelo contrário, a mestiçagem é extremamente relevante à formação nacional, certo? E defendida pelos abolicionistas como uma forma, por alguns deles, de embranquecer o Brasil. A alternativa D está equivocada e a alternativa E vai dizer a defesa do governo durante todo o período monárquico a favor do abolicionismo. Não havia uma defesa do governo durante todo o período monárquico a favor do abolicionismo. O abolicionismo começou a ganhar força no final da monarquia. Tanto é que a abolição da escravidão ocorre em maio de 1888 e a monarquia termina em novembro de 1889. Esse término da monarquia, a instalação da república com a abolição da escravidão, não foi uma coincidência, certo? Portanto, na questão 57, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 58, também conhecida como penúltima questão. Nós vamos resolver a 58, a 59 e aí terminamos o vídeo. A questão 58, melhor dizendo, a alternativa 58 é muita alternativa. A questão 58 vai dizer: a catástrofe na qual mergulhou a gente comum da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ao final do antigo sistema ainda não acabou. Penso que o salto dúbio, revolucionário,
do antigo sistema para o capitalismo que lhes foi imposto talvez tenha perturbado mais a economia que a Segunda Guerra Mundial e mais que a Revolução de Outubro, e a economia da região já levou mais tempo para se recuperar que nos anos 20 e 40. Nossa avaliação de todo o fenômeno soviético continua provisória. Esse é o texto do Eric Hobsbawm no seu livro sobre história, em que nesse livro sobre história ele analisa as causas do fim da União Soviética, analisando no calor da hora por volta de 1995, se não me engano. A alternativa 58 vai trazer esse enunciado após a contextualização. Vai dizer o seguinte: a Revolução Russa foi, independentemente das visões díspares sobre seus resultados, um dos mais importantes eventos ocorridos no século XX. Ou seja, ele está falando da queda da União Soviética, mas aqui ele está pedindo sobre a Revolução Russa. Muitas vezes o avaliador na banca ele faz isso para tentar confundir o candidato historicamente. Tá? A afirmação refere-se à alternativa A, a consumação de uma nova potência de caráter híbrido, sendo o capitalismo liberal e o socialismo centralizador suas bases mais fundamentais, que designou novos rumos ao movimento operário e, de então, deixando um legado considerável para os burgueses de todo o mundo. Alternativa equivocada. Não existiu a consumação de uma potência de caráter híbrido. Essa ideia de uma potência de caráter híbrido que leva elementos do capitalismo liberal e do socialismo é um modelo que passou a ser visto quando o Ocidente enxergou o desenvolvimento econômico da China, mas isso só basicamente ali nos últimos anos do século XX e, sobretudo, nas primeiras décadas do século XXI. Certo? A alternativa A, equivocada. A alternativa B vai dizer a formação de uma burguesia industrial, empreendedora e fomentadora de novas classes detentoras de capital e, consequentemente, de uma classe de trabalhadores assalariados que prosperou mediante inserção na economia russa no cenário capitalista globalizado. Ocorreu isso daí após o fim da União Soviética, ou seja, a classe operária russa ela prosperou? Ela não prosperou. Certo? A inserção da economia russa no capitalismo globalizado não foi uma inserção totalmente boa para a economia russa. Certo? Não formou-se uma burguesia industrial empreendedora. Pelo contrário, as grandes fortunas dos russos após o fim da União Soviética foram aqueles que, por meio de muita corrupção, conseguiram se enriquecer vendendo os espólios da União Soviética, sobretudo vendendo o petróleo e as armas que ficaram desenvolvidas durante o período da União Soviética, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer o caráter ambíguo e contraditório da Revolução Russa, que a estabeleceu como maior nação europeia em pouco mais de 2 décadas, saltando de um país agrário e atrasado para uma nação que rivalizava de igual para igual com as principais potências ocidentais capitalistas. Essa alternativa está correta, certo? Ele está falando um dos mais importantes eventos ocorridos no século XX. A Revolução Russa, goste ou não, simpatize ou não, ela teve o seu caráter ambíguo, contraditório, mas ela estabeleceu, levou a velha Rússia, a Rússia até então atrasada, à condição de nação europeia, de nação que rivalizaria de igual para igual com as principais potências ocidentais capitalistas. A alternativa C está correta. E a alternativa D vai dizer a convicção unânime de que o processo revolucionário russo teve como consequência para a população o atraso econômico, tecnológico e social que a caracterizam até hoje como um dos países mais atrasados da Europa Ocidental. Alternativa equivocada. Primeiro que essa convicção não é unânime, não existe uma convicção unânime, ou se existe é muito pouco essa convicção
unânime, certo? Você não pode dizer que é um processo teve como consequência o atraso econômico. Pelo contrário, a Revolução Russa levou a Rússia de país atrasado para uma nação que rivalizava de igual para igual com as potências europeias, com as potências capitalistas ocidentais. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a fiel reprodução das estruturas sociais de poder vistas na Europa de então, com a constituição de uma nobreza da terra e de seus servos ligados à terra e ao trabalho agrícola, formando naquela nação a crença de que industrialização não era algo benéfico à população de um modo geral. Essa alternativa está equivocada, pelo contrário, certo? Não existia a crença de que a industrialização era ruim. Pelo contrário, existia o quê? Um apoio da população ao processo de industrialização, e para isso você tinha que destituir a nobreza da terra, certo? Melhorar a produção de riqueza do império. Tá bom? Alternativa, portanto, na questão 58, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 59, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje, vai trazer o seguinte enunciado: com certeza, em todos os cantos do Brasil colonial, a escravidão tornou-se o marco principal pelo qual se media a sociedade como um todo. João Manuel Monteiro, Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. Considerando o fragmento e o tema, é possível afirmar que a escravidão... O que ele está falando da escravidão? Vamos lá. A escravidão no Brasil, a alternativa A vai dizer parte estrutural da sociedade no Brasil, com implicações na economia, certo? Na política e nas demais relações sociais do país, desde a colônia e o império, com implicações na república e no tempo presente. Essa alternativa está correta, certo? A escravidão não era só um sistema econômico, ela era também parte da estrutura da sociedade, porque ela abrangia também todo o espectro moral de pensamento, das relações sociais cotidianas. Isso quem estuda o Brasil, a história do Brasil, percebe que a escravidão era algo estrutural da sociedade e que suas consequências reverberam até os dias atuais. A alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer que foi evitada na maior parte da história do país. Aqui já está o erro. Você vê que ela não foi evitada, ela foi incentivada na maior parte da história do país, sobretudo no período do Império, no qual a elite agrária abriu mão desse tipo de relações de trabalho em nome da unidade da visão liberal predominante nesse período. A alternativa B equivocada. A alternativa C vai dizer esteve ausente durante os períodos colonial e do Império, equivocado, uma vez que as relações e as pressões comerciais dos países liberais foram fundamentais para os acordos que extinguiram a mão de obra escrava, ou seja, ela não esteve ausente, ela esteve presente e muito forte nos períodos coloniais e do Império. Certo? A alternativa C equivocada. A alternativa D vai dizer perdurou no país entre os anos de 1822 e 1889, encontrando no período do Brasil monárquico seu auge, após quase não serem utilizados como instrumento de dominação econômica durante o período colonial. Ao contrário, certo? Foi no período colonial em que a escravidão ela se consolidou como parte da nossa estrutura. E essa herança foi relegada ao Império, que não quis enfrentar essa situação somente ali às vésperas da proclamação da República. E a alternativa E, melhor dizendo, vai dizer é uma instituição no país que se concentrou em algumas regiões do território nacional, sobretudo em regiões com maior avanço econômico, como o Sudeste, que necessitam dessa mão de obra para a industrialização. É uma instituição que ela não se concentrou em algumas regiões do país. Ela pode ter sido maior em algumas regiões do país e menor em outras, mas a escravidão ela abrangeu todo o território brasileiro durante o período em que ela existiu. Certo? Portanto, a alternativa E está equivocada. Sendo assim, na questão 59, a alternativa correta é a letra A. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos, tá bom? Até mais!